Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já deixa o like, se inscreva caso você não seja inscrito. E o tema do vídeo de hoje é como lidar com a inveja. Quando a gente fala sobre esse tema, a gente sempre pensa nas pessoas que estão nos invejando. A gente pensa como se proteger da inveja, como lidar com a energia negativa, como proteger do olho gordo. E a gente sempre se coloca nessa posição das outras pessoas estarem nos invejando, da gente ser invejado por outras pessoas, né? E o que acontece? Mas o que eu estava refletindo é que às vezes a gente tem esse sentimento no nosso coração, às vezes a gente acaba sentindo inveja de outras pessoas. Aí talvez você pense, não, mas eu sou muito bonzinho, isso não passa pela minha cabeça, eu nunca senti inveja de ninguém. Mas a gente sente, porque a gente é ser humano, a gente é um ser imperfeito. Então, esses sentimentos podem passar pela nossa cabeça assim: sentimento de inveja, sentimento de egoísmo, avareza, ganância, luxúria, arrogância, soberba, tudo isso pode passar pela nossa cabeça, pela nossa mente, pelo nosso coração. Só que o que importa é como a gente vai agir a partir daquilo. A gente não colocar esse sentimento em prática, certo? E eu estava refletindo esses dias com uns amigos meus, a gente estava refletindo sobre o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. E nesse Salmo, depois você lê, quando você puder, lê o Salmo 73, recomendo muito. É um Salmo extremamente profundo, que tem muitas lições. E nesse Salmo, Asaf, ele começa reclamando com Deus. E ele fala com Deus, Deus, eu senti inveja de outras pessoas, eu senti inveja das pessoas arrogantes, eu fiquei olhando para a prosperidade dos outros, eu fiquei olhando para a saúde dos outros, eu fiquei olhando para a vida dos outros e eu tive inveja. Eu me senti mal, eu quis ser as outras pessoas, viver a vida das outras pessoas. Então ele abre o coração para Deus, é sincero com Deus e fala ali, parece que não adiantou nada eu me manter correto, eu servir a Deus, eu ser fiel, e as outras pessoas estão aí, não estão nem aí para nada, quem não tá nem aí para nada tá só prosperando e eu tô aqui só me lascando. Foi praticamente isso que Asaf falou. E aí o que acontece? Muitas vezes é assim na nossa vida. A gente reclama com Deus, a gente fala, pô Deus, parece que as coisas não estão indo, tô olhando para a vida de fulano, tô olhando para a vida de ciclano, e pode passar pela nossa cabeça um sentimento de inveja. Assim como Asaf admitiu diante de Deus. Sabe, diante de Deus é o lugar da gente admitir os nossos piores sentimentos, da gente admitir nossas fraquezas, da gente admitir os nossos erros, porque é ali que Deus vai nos curar. E aí, a partir de um momento, a partir de um versículo, Asaf fala que ele entrou no santuário de Deus. O que é isso? Ele entrou na presença de Deus. Para nós seria o quê? Fechar a porta do nosso quarto, orar, ajoelhar, ler a Bíblia, fazer um jejum, ter um momento ali na presença de Deus, seja na igreja, seja em casa, seja em algum lugar que você fique sozinho, só você e Deus. E ali, Deus mudou a ótica dele, Deus mudou a visão dele, Deus deu uma clareza para ele. Sabe, quando você está na presença de Deus, Deus muda totalmente a sua vida. Quando a gente entra na presença de Deus, Deus muda o nosso sentimento, Deus tira aquilo de ruim que a gente está sentindo e coloca os pensamentos dele. Ele tira os nossos pensamentos e coloca os pensamentos dele. Ele tira os nossos olhos daqui da terra, que era o que Asaf estava fazendo, olhando só para as coisas da terra, olhando para o vizinho, olhando para a prosperidade das pessoas, e ele não estava colocando os olhos nas coisas que são do alto. Sabe, porque tudo aqui nessa terra é perecível, riqueza, as coisas dessa terra, sucesso, um dia vai acabar. Mas tem uma coisa que nunca vai acabar, tem uma coisa que é eterna, se chama Deus, o Criador, Jesus Cristo. Isso é eterno e Ele nos deu a vida eterna. Para todo aquele que crê, Ele deu a vida eterna. Então a gente se apoiar a nossa confiança em coisas terrenas, a gente vai estar num... É como construir a casa na areia, como Jesus vai falar. A gente precisa colocar a nossa confiança nas coisas que são do céu, porque são as coisas eternas. É lógico que a gente tem esses momentos, como Asaf teve, algo dá errado, a gente começa a olhar para o lado, olhar para o outro, se questionar, pô, parece que só comigo não acontece, parece que só comigo não vai, e a gente fica nesse sentimento. Só que Asaf entendeu, quando ele entrou na presença de Deus, ele falou, poxa, Deus é a minha herança, Deus é tudo que eu tenho, eu só preciso do Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor, olha quantas coisas Ele já tem feito por mim. Sabe, Deus mudou a perspectiva de Asaf, fez ele olhar com o coração grato para as coisas. E ali mudou toda a perspectiva e ele conseguiu sair da presença de Deus agradecido, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de gratidão e louvor, e fez um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Ele falou, Deus é a herança do meu coração, minha herança para sempre, Deus é tudo que eu tenho. Então receba essa palavra hoje, sabe? Vamos parar de olhar muito para a vida dos outros e olhar para aquilo que Deus já fez por nós e olhar principalmente que Deus é tudo que nós temos. Jesus é o nosso presente. Jesus é o maior presente, o maior sucesso que a gente pode alcançar. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, ajude a gente aí, compartilha também com um amigo e até o próximo vídeo.